Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão bom? Amém, amém, amém. Bom, gente, mais uma das mensagens aqui da série Frutifique. E hoje a gente vai falar sobre paciência, mansidão e domínio próprio. Eu estava falando aqui hoje de manhã, fazia tempo que Deus não me amassava tanto como Ele me amassou durante as últimas semanas aí preparando essa mensagem. E conforme a gente for discorrendo aqui, conforme a gente for falando um pouquinho aqui sobre a mensagem do Senhor, vocês vão entender o porquê que Deus me amassou tanto preparando essa mensagem. E aí o título da mensagem é A Unidade do Fruto, Longanimidade, Mansidão e Domínio Próprio. E o texto base que nós usamos para essa série de mensagens está lá em Gálatas 5, que é um texto muito conhecido de todos nós. Eu tenho certeza que você já ouviu pelo menos uma mensagem falando a respeito desse texto. Então eu quero começar aqui falando e lendo a base de tudo aquilo que a gente vai falar aqui hoje. Se você quiser e puder, abre sua Bíblia aí em Gálatas 5, que nós vamos ler Gálatas 5 a partir do 16. Gálatas 5, do 16 ao 26. Tá bom? Abre a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Amém? Gálatas 5, a partir do 16, diz o seguinte: a vida pelo Espírito. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos dá a oportunidade de, como igreja, de como corpo de Cristo, nos nossos cultos regulares, ouvirmos a Tua mensagem, ó Deus, sermos ministrados pela Tua palavra e entendermos, ó Deus, tudo aquilo que precisa melhorar, tudo aquilo que precisa se acertar, tudo aquilo que a gente precisa fazer, ó Deus, como criaturas que somos, ó Deus do Senhor, para caminharmos, ó Deus, segundo as Tuas ordenanças, segundo os Teus estatutos, segundo a Tua lei. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, nessa manhã de domingo tão bonita, nessa manhã tão ensolarada, uma manhã tão agradável, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, que nós, ó Deus, possamos enxergar, ó Deus, o quão preciosas são as Tuas palavras, ó Deus, o quão preciosos são os Teus conselhos. Nós te pedimos, ó Senhor, fala conosco através da manifestação do Teu Espírito Santo. Assim, nós oramos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, para a gente começar, e nós já ouvimos isso durante as mensagens que foram pregadas, é importante entendermos a natureza do fruto singular e não plural. Porque a gente vê muitas pessoas dizendo frutos do Espírito, não é frutos, é fruto. É um fruto que tem várias características. Então,
o começo da nossa reflexão aqui, ela é gramatical e teológica. Então, se começar falando frutos, já está errado. Porque aí dá a impressão de que cada uma dessas características é um fruto. E aí você pode pensar, não, eu tenho alguns frutos, outros eu não tenho, mas está tudo bem, pelo menos minha cestinha tem alguns frutos aqui. Não é fruto. E Paulo não nos diz os frutos, mas ele diz o fruto. O Espírito Santo não nos entrega uma cesta de frutas, onde nós escolhemos qual mais gostamos e colocamos nesse cestinho. Sou manso, mas não tenho domínio próprio. O fruto, no primeiro culto eu disse que era como uma laranja, mas eu acho que se encaixa mais. O fruto é como uma mexerica. Ele tem vários gomos. E embora tenha facetas diferentes, a essência é uma só. E aí tem uma referência aqui quando diz, mas o fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5:22. E aí ele discorre com uma porção de características, que a gente tem aqui aprendido durante essa série de mensagens Frutifique. E aí, uma coisa muito importante, e vocês vão começar a entender porque que Deus me amassou tanto, porque que eu passei literalmente no moedor de cana, enquanto Deus estava me falando comigo através dessa mensagem. Se falta para você uma dessas características, e hoje em especial nós estamos falando de paciência, mansidão e domínio próprio, não é falta de talento, é falta de amadurecimento. Amadurecimento na videira que é Cristo. João 15,5 diz o seguinte: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, quando Deus começa a falar comigo sobre essa mensagem, e eu tenho um problema muito grande com paciência, mansidão e domínio próprio. E só ficou mais evidente enquanto Deus falava comigo na preparação dessa mensagem. Então, não se sinta acusado nessa manhã, meu irmão. Não acho que eu estou apontando o dedo para você, porque Deus falou muito comigo. E quando ele diz que falta amadurecimento, ele diz para mim que eu preciso amadurecer mais estas características em mim. Então, já logo no começo da mensagem, Deus já me deu uma lapada, dizendo para mim que eu preciso amadurecer. Logo, sou imaturo. Imagina que delícia preparar uma mensagem assim, Deus já te botando no moedor de cana nos primeiros 10, 15 minutos que você está lendo a mensagem. E aí a gente tem duas alternativas, ou a gente deixa ele continuar moendo, ou a gente arrega e vai embora, passa para a próxima. Eu poderia estar dizendo aqui que, vocês precisam ter porque eu tenho, vocês precisam ser mansos porque eu sou manso, eu consegui alcançar este status, mas na verdade não consegui ainda. E a gente vai conseguir entender que tudo isso é uma progressão na nossa vida. E a gente precisa decidir se a gente quer essa progressão com Deus ou não. E aí eu estruturei isso em 3 pilares de maturidade. E aí o nosso foco aqui hoje é paciência, mansidão e domínio próprio. E eles se conectam. Não dá para ter um e não ter outro, porque se você não tiver um, ele derruba o outro. E aí, começando por paciência, longanimidade, é a capacidade de sofrer por longo tempo antes de reagir. É o tempero da convivência cristã. Ela prova que nós não estamos mais no controle e que confiamos de fato na soberania de Deus, que nos traz entendimento e resolução quando a gente precisa passar por esses momentos. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Profissionalmente, eu sou um analista. Eu trabalho com segurança de informação, então eu analiso. Eu sou um cara que segue processos, normas, normativas, as políticas de segurança da empresa. Eu sou um cara que lê documentos e lê processos e segue através de padrões o tempo todo. E aí, às vezes, alguém tem que explicar alguma coisa para mim no trabalho. Eu sou muito objetivo. Então, na maior parte das vezes, eu quero receber uma resposta objetiva. Então, eu dei aqui um exemplo hoje de manhã. Eu pergunto para a pessoa, está sol lá fora?
A resposta que eu quero receber é sim, está sol lá fora. Mas aí a pessoa fala assim, bom, veja bem, analisando aqui a situação, já está diferente como estava às 9 da manhã. Agora o céu está limpo, claro, muito bonito, mas está cheio de nuvens. E posso perceber aqui que algumas nuvens, inclusive, estão encobrindo o sol, são algumas nuvens mais escuras. Me parece que pode ser que vai chover hoje. Aí eu já começo, Jesus amado, era só para falar que estava sol. E aí a pessoa continua contando lá uma história, tal, até que ela fala, e sim, realmente está sol. Depois de 15 minutos dando uma explicação para mim. Eu já estou dentro do meu cérebro, os neurônios já estão dando duplo twist carpado, porque eu falo, meu Deus do céu, era só para essa pessoa ter falado para mim que estava sol, Jesus amado. E aí dentro de mim fica uma luta enorme, porque eu fico, Senhor, me dá paciência, Senhor, me dá paciência, Senhor, me dá paciência. Eu não estou nem ouvindo mais o que a pessoa está falando. Porque eu estou uma briga tão grande dentro do meu cérebro para ter paciência com ele, não fala, pelo amor de Deus, fala logo, se tá ou se não está sol, que aí às vezes eu tenho que falar, responde para mim de novo, eu me perdi no meio do raciocínio. Eu já me perco mesmo normalmente. Os jovens que estão mais próximos de mim sabem que de vez em quando eu estou aqui falando, de repente eu travo porque a minha cabeça é meio bagunçada. E aí se a pessoa começa a contar muita história, é aí que bagunça tudo mesmo. E aí eu tenho que fazer um exercício interno gigantesco. E pior, gente, pior. Eu que descrevi todas essas coisas que eu tenho que fazer no meu trabalho, eu que disse para vocês que eu sempre espero receber respostas objetivas, quando eu tenho que explicar alguma coisa, eu sou o quê? Prolixo. Aí a pessoa pergunta para mim, ao invés de eu vir aqui olhar e falar assim, tá sol. Tá sol, realmente tá sol. Aí eu começo a fazer igual, contar uma história, para dizer que tá sol. Vocês conseguem perceber, gente? Cara, você quer que as pessoas sejam objetivas com você, você não tem paciência, e aí quando as pessoas não são objetivas com você, quando você não é objetivo com as pessoas, você espera que as pessoas tenham paciência com você. Então é sobre esse tipo de coisa que eu fui tratado, Deus me amassou, porque Ele me fez entender que eu preciso de fato amadurecer com isso. Ele me fez entender de fato que eu preciso exercitar. Eu não falo para vocês sempre que o amor é um músculo. Quem já ouviu falando aqui que o amor é um músculo? É só os jovens, né? 3% da igreja. Então vocês precisam ouvir eu falar mais isso. Eu digo para eles que o amor é um músculo. E quanto mais você exercita o músculo, o que acontece? Ele cresce. Quanto mais você exercitar o músculo, maior ele fica. Então, logo Deus disse assim para mim, você não é o cara que fala que tem que exercitar o músculo do amor? Por que você não está exercitando o músculo da paciência? Aí fica tipo, tem uns caras que é marombão, né? Aí você olha pro cara, o cara é assim, né? O tronco do cara parece um carvalho. Aí você olha para as pernas dele, parece duas saracura. Porque só exercita o tronco, o cara fica desse tamanho. Não consegue nem encostar os braços aqui nesse negócio aqui do lado, como é que é o nome? Nas costelas, é que tem um outro nome lá, né? Para quem... Dorsal. Quem foi que falou dorsal? É maromba, mano. Ah, não é, Lucas não é. Lucas não é. Não consegue nem encostar o braço na dorsal aqui. Tem tanto músculo que o cara anda assim com o braço. Aí você olha para as pernas do cara e fala, velho, como é que tá aguentando esse peso todo de músculo em cima? E aí eu me enxerguei exatamente como essa pessoa, que tem um músculo, às vezes, muito bem desenvolvido e outros músculos que precisam se desenvolver muito. Porque senão acho que nem sustenta o corpo. E isso eu não falei no primeiro culto, tá, gente? Por isso que é complexo pregar uma mensagem igual em dois cultos diferentes. Então eu preciso exercitar muito esse músculo. Porque, de fato, se eu continuar do jeito que eu estou, esse músculo vai se atrofiar. E quando a gente tem um músculo atrofiado, a condição do corpo começa a dar problema. Se é a perna, você começa a ter problemas para se locomover. Se é o braço ou a mão, você começa a ter problema para pegar as coisas. E aí, se nós colocarmos isso no âmbito espiritual, a gente começa a deixar de ser uma referência para as pessoas. Porque não adianta cumprir a missão de que, enquanto estiver indo, faça discípulos, pregue o evangelho. Não adianta pregar se eu não vivo. Não faz sentido.
Não tem lógica. Então, Deus me tratou muito nisso. E aí, eu acho que nós precisamos, eu acredito que nós precisamos prestar muita atenção nisso e no nosso estilo de vida e como nós estamos aplicando isso nas nossas vidas. Referência bíblica, textual aqui, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4:2. No finalzinho aqui ele fala, suportando-vos uns aos outros em amor. Que amor é esse? Não é um amor que você tem pela sua esposa. Não é um amor que você tem pelo seu filho. Não é um amor que você tem pelos teus pais. É um amor que Cristo traduz em 2 mandamentos. Amarás seu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que você tem. É sobre esse tipo de amor que está sendo dito aqui em Efésios, que a gente precisa ter para conseguir dar este suporte. Porque quanto mais a gente aplica esse mandamento nas nossas vidas, mais a gente consegue se aproximar e ter esses frutos, essas características desse fruto latentes em nós. Não é à toa que a palavra descreve Deus como Ele é amor. Deus é amor. Ele derrama sobre nós também essa capacidade de nos aprimorarmos nesse amor em adoração a Ele, para que a gente consiga absorver essa característica e que essa característica cada vez mais floresça em nós. É fácil? Para muitos não. Para mim é uma grande dificuldade, paciência, mansidão e domínio próprio. Mas, mais uma vez, se a gente não se exercitar, a gente não vai conseguir chegar nessa condição que Deus pede para que a gente tenha. E aí não dá para você falar que é amoroso, porque eu sou realmente muito amoroso, eu sinto isso. Mas não dá. Se eu sou amoroso e não sou paciente, tem alguma coisa errada. E eu preciso corrigir isso. Mansidão é a força sob controle. E isso pega muito, principalmente para o homem, né, que tem aquela questão do orgulho, de macho alfa. Diferente do que o mundo pensa ou do que o mundo diz a respeito disto, desta qualidade, desta característica, mansidão, ser manso não é fraqueza. É ter o poder de reagir, mas escolher a doçura por causa de Cristo. Porque o mundo diz lá fora que, cara, se você tomar uma fechada no trânsito, fecha de novo, vai para cima. Se alguém te desrespeitar, não leva desaforo para casa. Não pode. Você é homem, cara. Como é que você pode deixar uma coisa dessa acontecer? Isso é o que o mundo diz. Só que se você, de fato, tem as Escrituras como pedra de esquina para a sua vida, como manual prático de vida, Deus nos leva a levarmos uma vida que vai completamente o contrário do que o mundo diz para que a gente faça. E aí, muitas vezes, é realmente difícil. E Jesus nunca disse que seria fácil mesmo. Lucas 9:23 diz, aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz todos os dias e siga-me. Você quer seguir a Deus? É esse caminho que você escolheu? Então, você vai ter muito problema durante esse caminho. A única diferença a nossa diferença como cristãos é que o Senhor sempre nos ampara com a sua palavra. E aí, às vezes, a gente quer ser seletivo, né? A gente quer tirar. Não, paciência, mansidão, domínio próprio. Eu tenho mais ou menos, mas tá bom. É que nem aquele cara que fala, eu sou crente, mas meu 38 não é. Não adianta nada. Você jogou tudo fora. Porque você está dando uma justificativa para não ser manso, para não ter domínio próprio. Mansidão é a resposta do Espírito contra a ira e as dissensões, citadas nas obras da carne, lá no versículo 20, que a gente leu aqui do texto base de Gálatas. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Veja bem, eu disse para o pessoal aqui hoje de manhã, que esse versículo fala muito comigo, porque eu fico imaginando
como será essa terra que eu vou herdar. Aí eu não sei, existe sempre uma grande questão teológica, se vai ser no céu, se a gente vai ser tipo um corpo glorificado, se vai ser na terra, se a gente vai ter um corpo físico. Mas eu já imagino que a gente vai ter um corpo físico. E aí eu imagino que lá na terrinha que Deus vai me dar, eu já fico imaginando que vai ter uma área gourmet, uma churrasqueira enorme. Uma churrasqueira enorme, mano, do tamanho desse banco aqui, assim, ó. Eu acho que eu vou usar 1/4 dela, mas eu quero ter uma churrasqueira enorme, assim, ó. Só para mim fazer churrasco todo dia. E aí, eu já imagino um galpão do tamanho dessa igreja aqui, ou até maior, cheio de carro antigo dentro, cheio de carro velho para mim ficar mexendo o dia inteiro. Galaxy, Landau, Dodge, picape, eu fico imaginando tudo isso. Vai ter carro lá no céu? Não sei, mas eu fico imaginando isso. É dessa forma que meu cérebro trabalha. Então eu fico viajando nessas coisas sobre a terra que eu vou herdar. Eu nem sei que terra que eu vou herdar, mas eu já estou fazendo plano. É que nem o 13º, né? Lá em dezembro. Mas você já gastou ele. Já não vou receber, já vou gastar. Eu não, eu já vou receber a terra, eu já vou fazer o plano. Já vou até contratar um engenheiro fazer uma planta para fazer meu galpão, para ter minhas ferramentas. É assim que minha cabeça funciona. Só que tem um porém aqui. Eu só vou herdar essa terra se eu for manso. Se esta característica da mansidão não estiver em mim, não vai ter essa herança. Aí o que vai acontecer? Vou morar de aluguel no céu? Vou ter que pagar aluguel para um irmão? Como é que vai ser? Ou não vai ser? Eu acho que não vai ser. Cara, quanta coisa Deus tem para nós, quanta coisa especial Deus tem para nós. E às vezes eu passo por uma mensagem sobre essa e percebo que eu não tenho mansidão. E aí começo a observar que quem está colocando tudo a perder sou eu. O problema sou eu. Por isso que eu tenho uma oração que eu sempre faço para Deus, Senhor, me ajuda a me livrar de mim mesmo. Porque se eu não me livrar de mim mesmo, eu não consigo chegar nesse nível. Porque o velho homem, o Evandro, acha que ele pode resolver as coisas, quando na verdade eu não tenho capacidade nenhuma. E sim, Deus é que me guia para resolvermos as coisas, para que eu possa resolver as coisas. E aí eu falei hoje de manhã, o capeta está quietinho lá, às vezes não fez nada, aí eu faço um monte de coisa errada e eu boto a culpa em quem? No capeta. Isso é levante do inferno na minha vida. Isso é ataque do inimigo. Aí o capeta olha e fala, eu nem fiz nada, velho, nem estou olhando para você, estou cuidando de outras coisas. Estou fazendo estou apurrinhando a vida de outras pessoas, nem mexi com você. Isso é culpa sua, se vira, velho. Mas a gente tem essa condição de querer justificar. Não sou manso, porque não, é muito difícil ser manso, cara. Cara, nesse mundo que nem hoje, eu vou trabalhar todo dia de carro, eu saio daqui de São Bernardo, vou lá para Berrini, não tem como ser manso nesse caminho, é um inferno. A gente quer dar uma justificativa para ser manso. Estou falando isso porque trânsito para mim, gente, é a treva. É a treva para mim andar no trânsito. Porque meu sonho era ter aqueles carros, como é que é? Monster Truck, aqueles que pulam umas ladeiras do tamanho desse prédio, assim, voa no alto, que eu já queria passar por cima de todos os carros, assim, ó. Ou então, às vezes, eu tô menos mal, aí eu queria que o eixo dele fosse bem largo para mim passar entre o carro, assim, para mim não passar em cima do carro, mas que eu conseguisse passar o caminho direto, assim, chegar no trabalho em 15 minutos. E aí eu fico nesse exercício de paciência, de mansidão enorme. Aquele irmão, aquela benção de Jesus que joga o carro em cima de você, você fala, Jesus, agora bateu. E aí passa lascando, aí você fala, meu Deus. Enfim. Domínio próprio. O governo do eu. É o freio que o Espírito coloca em nossos impulsos carnais. E aí, gente, por que eu disse que um se conecta no outro? Porque se a gente não tiver um, o outro não vai funcionar. Sem domínio próprio, a longanimidade e a mansidão se perdem no primeiro teste. O domínio próprio é o guardião do coração. Ele guarda o coração para que você não tenha aquela explosão de 200 batimentos por minuto que bate lá na tampa do cérebro e você fica doido. Como a cidade derrubada, sem muros,
assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como a cidade derrubada, sem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Logo, a palavra do Senhor está me dizendo aqui, se você não tem domínio sobre você, você é uma cidade arrasada. Você está completamente vulnerável. Você está completamente à mercê daquilo que o mal quer fazer na sua vida. Porque uma cidade sem muro está o quê? Desprotegida, vulnerável. Está suscetível a qualquer ataque. Véi, você consegue perceber o quanto Deus me amassou nessa mensagem? Vocês conseguem perceber? Você já se imaginou passando por um moedor de cana? É exatamente esse o sentimento que eu tive quando Deus estava falando comigo para preparar essa mensagem. E aí, nós temos dois caminhos que a gente pode seguir. O primeiro caminho é dar de ombro, falar, não consigo, é muito difícil, e o que dá para fazer eu faço. Ou você segue esse caminho aqui e fala, Deus, o Senhor tem razão. Puxa vida, como eu preciso melhorar. É aí onde entra aquele texto de Paulo exortando Timóteo, dizendo, olha só, as escrituras, elas são proveitosas para ensinar, é a verdade absoluta. As escrituras vão te ajudar a entender aquilo que está errado em você, para que você possa se corrigir. Então, assim como eu, que preciso amadurecer, que recebi uma pancada de Deus, dizendo que você é imaturo nisso, e eu não tenho problema nenhum em abrir o meu coração aqui, porque eu não sou diferente de vocês, eu não tenho diferença nenhuma, eu sou normal. Eu sou igual o pastor Lucas diz, sou pecador, sujo, safado, sem vergonha, não vem nada de bom em mim, se não é pela manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, ou a gente toma esse caminho de, vou seguir desse jeito mesmo, ou a gente segue esse caminho de, Senhor, me ajuda. As tuas escrituras já mostraram para mim o que precisa melhorar. Agora eu preciso de força, Deus, para de verdade melhorar, mudar, transformar estas características que eram quase nulas em mim, em características muito latentes. Nesse sentido, a decisão é nossa. Deus vai mostrar o caminho, Deus vai dar todas as evidências, Deus vai dar todos os conselhos. Foi como se um livro de provérbios estivesse sendo dito no meu ouvido a cada minuto que eu fazia essa mensagem. Porque livro de provérbios, para mim, é tipo pai e mãe, sabe? Ó, bota casaco, vai ficar frio. Ó, não anda com essas pessoas não são bênção. Ó, não faça isso, porque isso tá errado. Sabe? Provérbios para mim é isso. A única diferença é que é o nosso Deus soberano e todo-poderoso nos dando conselhos. Deus foi soprando provérbios nos meus ouvidos, me dando conselhos e falando comigo sobre o que eu preciso fazer para melhorar essas características na minha vida. E aí você precisa tomar essa decisão, se é que você precisa disso, de como você vai fazer tudo isso. E se você já tem essas características, irmão, glória a Deus pela sua vida. Vem aqui no final do culto e fala para mim qual que é o segredo. Me ensina, por favor. Fala para mim, Macaúba, eu tenho aqui uma dica para te dar. Que eu vou agradecer e receber de bom grado. Se você tem essas características, glória a Deus pela sua vida. Siga transmitindo isso para outras pessoas. Siga ensinando através do exemplo para outras pessoas. Porque é exatamente assim que Jesus fazia. Ensinava através do exemplo. E que a gente possa de verdade ensinar uns aos outros em exemplo. E aí a gente volta lá naquela mensagem de Efésios. A gente vai conseguir dar suporte uns para os outros em amor dentro da nossa comunidade de fé. É para isso que a comunidade de fé existe. Para que a gente ajude uns aos outros, para que a gente caminhe próximos uns dos outros, e para que quando alguém tiver um problema, tenha liberdade e segurança para levantar a mão e falar, ei, me ajuda aqui, mano, eu preciso, igual você, Macaúba, eu preciso de ajuda também. E aí a gente acaba uns ajudando aos outros.
Deus é tão bom, meus irmãos, mas é tão bom, que Ele permite que esse processo na nossa vida seja evolutivo. Deus permite que nós passemos por um processo de amadurecimento. Deus é tão bom que Ele dá as ferramentas para mim e para você, para que a gente possa corrigir esses problemas. A gente escuta aquilo que o Espírito Santo diz, e aí a gente tem a oportunidade de mudar. Eu gosto muito de um texto de Apocalipse, lá no Apocalipse 2, acho que é do 1 ao 5, que fala sobre a igreja de Éfeso. E aí fala sobre uma igreja que aparentemente era uma igreja extremamente respeitada, muito bem organizada, que não tolerava mentira, não tolerava maldade, desmascarava aqueles que eram charlatães, não se envolvia com os nicolaítas, que naquela época era um povo perverso. A impressão que a gente tem quando lê esse texto é de que era realmente uma igreja muito bem estabelecida. Só que aí tem uma pequena frase que é dita: tenho por ti, porém, uma única coisa. Você perdeu o primeiro amor. E é justamente esse amor que eu disse aqui para vocês, que a gente leu lá de Éfeso, que é colocar Deus acima de todas as coisas. A partir do momento que essa igreja de Éfeso deixou de colocar Deus acima de todas as coisas, todo o resto ruiu. Todo o resto desmoronou. E aí, meus irmãos, o texto continua. E aí o Senhor diz assim: arrependa-se, para onde está, arrependa-se do que você tem feito, e volta a fazer as boas obras que você fazia no início. E esse restante de frase já realmente nos comprova de que a igreja de Éfeso era uma igreja santa, mas que por algum motivo se perdeu. E aí tinha que fazer o quê? Volta para trás, lá atrás, quando você fazia o que era certo, voltou, tipo banco imobiliário, sabe? Quando cai aquele, volte 10 casas para trás, volta 10 degraus, 10 casas para trás, no ponto em que você fazia as coisas certas, no ponto em que talvez paciência, mansidão e domínio próprio era algo latente em você, e aí volta de novo, continua de novo. Senão, eu tirarei o candelabro do meio do teu povo. Candelabro naquela época significava presença de Deus. Ou seja, se vocês não se arrependerem, se vocês não pararem, recalcularem a rota e voltarem a fazer o que é certo, eu não estarei mais no meio de vocês. Então a gente tem um risco. E eu não quero correr esse risco. De jeito nenhum. Eu corro muito risco na minha vida, mas esse eu não pago para ver de jeito nenhum. Entendi a mensagem, recalculei a minha rota e vou mudar a partir de semana retrasada, que foi quando Deus começou a falar comigo sobre essa mensagem. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Não há outra alternativa, não há outro caminho, não há e não existe um atalho. A gente precisa crescer em graça e conhecimento. E a gente só cresce em graça e conhecimento quando a gente tem, por exemplo, leitura sistemática da palavra de Deus todos os dias, devocionais com Deus, relacionamento com Deus. Se não tem isso, não vai funcionar a sua vida e você não vai conseguir incrementar essas características na sua vida, sejam elas quais forem. Eu tenho problema com paciência, mansidão e domínio próprio. Talvez você tenha problema com outras características. E o conceito para que você consiga ter essas características mais latentes é o mesmo. Crescimento em graça e conhecimento. A carne milita contra o espírito, é o que está dizendo lá no versículo 17 que a gente leu de Gálatas. E o amadurecimento acontece quando crucificamos a carne com as suas paixões, que está lá no versículo 24. Então, eu quero aqui para concluir, trazer uma conclusão aqui para você e um apelo, uma dica, sei lá, alguma coisa que vá funcionar para você, que talvez funcione para você, que funciona muito bem para mim.
Hoje de manhã eu estava suando aqui igual tampa de cuscuzeira. Já sabe como que é, né, Fabião? Eu estou sempre derretendo. Aí a Emanuela trouxe uns papelzinhos aqui para mim secar o rosto. Eu agradeci. Aí a irmã Francisca estava com o lenço limpo, com a toalhinha limpinha. Aí ela deu para a Emanuela e falou assim: olha, dá a toalhinha lá para ele limpar o rosto. Fala que tá limpinha, para ele secar o... Mano, é muito amor, né, velho? Eu fiz um parênteses aqui porque me emocionou o carinho da bichinha. A bichinha falou: dá lá para ele, porque tá igual manteiga no fogo, derretendo lá o bichinho. Para você ver como Deus é bom, gente. E nos surpreende com detalhes pequenos que fazem uma diferença muito grande na vida da gente. Eu quero encerrar aqui te dando um desafio. Não se contente com uma fé incompleta. Você tem buscado, ou você tem tentado aprimorar somente essas características do fruto que você já tem? Ou você de fato tem buscado aprimorar de fato o fruto do Espírito na sua vida? Você quer só uma ou outra característica, ou você quer que de fato o fruto do Espírito seja latente na sua vida? Como eu falei para vocês, que estas características são como uma mexerica, que tem vários gomos. Qual é o gomo do fruto que está menos desenvolvido na sua vida? E aí, se você tem algum gomo aí do fruto que não está bem desenvolvido na sua vida, a saída é pedir para o agricultor da vida, para que ele incremente isso em você. Eu não tenho poder para incrementar as características do fruto do Espírito na sua vida, mas Deus tem poder para melhorar essas características, para que as pessoas olhem para você e vejam o fruto do Espírito desenvolvido de maneira especial na sua vida. Para que de verdade você cultive essas áreas através da sua vida, e que isso seja cultivado através de oração, de relacionamento com Deus, através da leitura da palavra, e que você consiga mortificar a sua carne. Porque no final das contas é uma batalha contra você mesmo, para que você consiga incrementar esse fruto na sua vida. Amém? Se coloca de pé, que a gente vai adorar o Senhor através das canções, e depois eu quero orar com você. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberania, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois dele foram criadas todas as coisas, nos
céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim, oh. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Oh, 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 oh. As mulheres os homens. Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, rei nos
Aleluia. Vamos declarar aqui só as vozes, a nossa gratidão a Deus. Para nós Ele é a vida, o melhor, nosso mover existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Vamos aplaudir Jesus mais uma vez, aleluia, Senhor. Que o Rei do Universo auxilie e moldar o teu coração mais uma vez, amém. Já falamos sobre alegria e paz, já falamos sobre amor, bondade e amabilidade, mansidão, e paciência, e vai ter qual? Fidelidade, que vai ser o último. Mas que ao sair deste lugar você saia pleno e plena. Olha para o teu irmão do lado, mostra como que você está pleno, vai, plena. Que você exerça a paciência na tua casa, com teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus pais. Paciência, que você possa ser manso. Eu gostei daquela frase do pastor Macaúba aqui, o domínio próprio, ele é o governo, como é que é? O governo do eu? O governo do eu que ele falou, né? Se não for, foi alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Que o domínio, isso, pô. Oi? Isso, é isso. Eu gostei dessa frase. Quem tem celular amanhã, hoje você vai fazer aquele post nos stories, aquela foto bonita, né? Que o domínio próprio é o guardião do coração. E não é verdade, gente? Ele possa guardar teu coração e que você viva com prudência. A gente vai orar aqui. Cadê a Manu? Manu! Tá lá. Come here, Manu. Na passa dela. Emanuela. Palmas para a Emanuela. Calma, vem cá, pastor Maca. A gente vai orar por eles. Semana que vem eles têm uma jornada. É o casal Bolsinha da Vans. São tão ligados, mas tão ligados que até a bolsinha está combinando. A gente vai orar por eles. Também pela Angélica, pela Larissa, pelo Renan, por toda a equipe que está dando suporte aí por trás aí do acampamento. Eles vão sair daqui na próxima quinta-feira à noite, retornam no domingo. E que nessa semana, todos os jovens, adolescentes, tenham uma semana tranquila. Que os pais que vão trazer para cá também, tragam na paz, na segurança, que não haja nenhum impedimento. Põe as suas mãos, se você puder, aqui. Ore pelo pastor Macaúba, pela Manu, que vão estar nessa responsabilidade de conduzir essa galera toda. Pai, abençoe a Manu, abençoe o pastor Maca, Senhor. E os demais que estão nessa lida maravilhosa, Senhor. Eu tenho certeza que vão ser momentos ali, Pai, de cura, de salvação, de renovo, Pai. De vidas transformadas e restauradas, Pai, resgatadas do inferno, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o pastor Maca, Senhor, tenha
a luz do Senhor, Pai, o discernimento, Pai, a manu em cada aconselhamento, em cada palavra, em cada gesto, que eles possam ser dali, Pai, a nossa pastoral, Pai, amando, acolhendo, influenciando cada adolescente, cada jovem, Pai. Senhor, repreendemos nessa semana em nome de Jesus, Pai, todos os entraves, Senhor. Repreendemos em nome de Jesus, Pai, todas as setas do inimigo, Pai, contra esse ministério, Pai. Senhor, prepara aquele ambiente, Pai, aquele sítio, aquele lugar, Pai, vai ser o céu na terra, Pai, em nome de Jesus. Leve-os, Pai, prepara o motorista certo, Pai. Toma conta do ônibus, Senhor, da alimentação, de tudo, Pai. Tudo que for acontecer, o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, Pai. E que no outro domingo, Pai, ouviremos testemunhos poderosos dos feitos do Senhor naquele lugar, Pai. Aqueles que vão ficar aqui, Senhor, prepara também a nossa semana, que possamos vir na sexta-feira à noite, Pai, para fazer menção, Pai, e deixar o nosso coração contrito à Tua presença daquilo que o Senhor fez por nós, para que foi se entregar, Pai. E Deus, que o amor do Senhor, Pai, que a graça de Jesus, que a presença do doce Espírito, e que o Teu fruto, Senhor, que nesta manhã foi pregado, paciência, mansidão, domínio próprio, Pai, tome conta do nosso ser nessa semana, hoje e sempre. E o povo de Deus diz: vai na bênção, vai na paz, abraça o teu irmão aí, tem uma semana incrível, maravilhosa. Quem não for viajar, sexta-feira a gente se vê.